Olá, estejamos em paz. Hoje trazemos algumas informações sobre a revista espírita, Revue Spirit, em francês. E antes disso, nós pedimos ao mestre lyonês Allan Kardec a sua permissão para poder falar sobre as suas produções aqui na Terra para todos nós. E levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a corrente benfeitora e amiga da Casa Luzes no Caminho, pedimos a inspiração, a proteção espiritual para dar por iniciada a tarefa de difusão doutrinária hoje. Com muito amor no coração, com muita esperança, reconhecendo a bondade, reconhecendo a justiça e a misericórdia de Deus por todos nós. Estejamos em paz e que assim seja. Hoje vamos nos referir a um evento que está registrado na Revista Espírita, que se encaixa perfeitamente nesse período de coronavírus. Na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreve um artigo denominado O Espiritismo e o Cólera. Eis que muitos adversários compararam o espiritismo a uma peste que tomava conta da humanidade. Kardec, sempre educado, refuta a tese e aproveita para escrever algo sobre a pandemia do cólera. Registra-se que no período de 1845 a 1860 houve a terceira onda pandêmica do cólera, que ceifou milhares de vidas no mundo. Segundo alguns historiadores, essa pandemia causou o maior número de mortes do século XIX. O cólera é uma doença bacteriana intestinal, normalmente causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados. No artigo, Kardec cita a carta de um leitor de Constantinopla, onde teria ocorrido mais de 70 mil mortes, tendo o leitor sugerido que os espíritas de lá, pela crença religiosa, teriam sido preservados do flagelo pandêmico. De imediato, Kardec discorda da tese do leitor, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra a cólera, mas faz uma excelente abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia... De imediato, Kardec discorda da tese do leitor, afirmando que a fé espírita não poderia ser um antídoto contra o cólera, mas faz uma excelente abordagem no sentido de que o conhecimento espírita propicia uma força moral que é capaz de nos preservar de muitas doenças, porquanto essa força moral repercute no corpo físico, inclusive no sistema imunológico. Há diversos estudos que correlacionam o binômio fé e saúde, que não se limita, é claro, apenas uma crença espírita. Kardec falou do medo da morte que atinge uma quantidade imensa de pessoas quando se instala uma pandemia. O medo patológico, que vigora nesse momento, por si só, já gera um estado emocional desarmonizado, que repercute na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo permaneça num estado de alerta intenso, gerando ansiedade, gerando estresse,
Para o espírita, não deve haver esse temor da morte, porque ele acredita na imortalidade da alma, que segue viva em outras dimensões da vida e que, segundo Kardec, serve também para sustentar a aludida força moral. O fato de não se temer a morte não significa que não demos valor para a vida física. Tanto que Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias, ou seja, o espírita segue as diretrizes e as normas das autoridades públicas, visando prolongar a vida, não por apego, mas por desejo de progredir. Veja que orientação atual para o coronavírus. Kardec comenta sobre a importância da serenidade, que será vital para a nossa saúde emocional e mental. A serenidade deve ser trabalhada e conquistada de forma que devemos aproveitar o período de isolamento social imposto pelo vírus, a fim de buscar a meditação, a viagem interior e o autoconhecimento, ajudando na conquista da serenidade. A oração será recurso primordial por nos manter conectados com Deus e com as forças superiores mantenedoras da vida. Kardec também fala que o espírita deve mudar completamente seus hábitos. Vemos que o coronavírus nos impôs mudanças profissionais, familiares e sociais, de tal sorte que o espírita deve ser obediente e resignado, ajustando sua conduta às necessidades atuais, visando a saúde pessoal e também a saúde coletiva. Ainda no final do artigo, Kardec insere uma mensagem espiritual do Dr. Demer, que foi médico na sua última encarnação. Esse espírito traz recomendações oportunas, aplicáveis ao período de pandemia que vivemos na atualidade. O espírito do Dr. Demer acentua a importância da higiene para se evitar os resfriados. Parece que ele está falando para a humanidade dos dias vigentes. O referido espírito insiste para se evitar o medo, que é pior do que o próprio mal pandêmico. Que cabe ao espírita manter a calma, dada pela fé, e não recear a morte. O médico desencarnado ainda fala para não se ignorar os primeiros sintomas da doença, que recomendarão medidas específicas. É claro que ele está falando do cólera, mas veja como se aplica ao coronavírus. O espírito enfatiza a necessidade da confiança em si mesmo e em Deus, como fatores vitais e propiciatórios da saúde. Por fim, o Dr. Demer toca no assunto do temperamento espiritual, que, na realidade, diz respeito à nossa saúde emocional e mental, de forma que devemos evitar mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades, etc. Investindo na brandura, brandos, pacíficos, na amorosidade, na suavidade, na tranquilidade, no perdão, que nos ajudarão a manter a saúde espiritual, ainda que o corpo venha a adoecer.
Que artigo impressionante, datado de 1865, e que tem plena validade para esse período do coronavírus. Que orientações extraordinárias, morais e materiais, de Kardec e do Dr. Demeur. Muito atuais, que devem ser seguidas de forma integral pelos espíritas. Aproveitemos essas lições valiosas e que possamos seguir confiantes com Jesus Cristo e com Allan Kardec. E ainda encontramos também na Revista Espírita de julho de 1867. Nós podemos baixar na internet, Revista Espírita Allan Kardec, colocamos 1867, achamos lá o mês de julho de 1867. Kardec nos traz uma riqueza sobre uma pandemia ocorrida na Ilha Maurício. E vejamos bem a carta, uma carta que um espírita de lá manda para Kardec. Diz assim no artigo, nós vamos ler, trazer na íntegra o artigo. Epidemia da Ilha Maurício. Olha o que Kardec escreve. Há alguns meses, um dos nossos médiuns, o senhor T, que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização de espíritos, nos disse que naquele momento a Ilha Maurício estava sendo devastada por uma terrível epidemia que dizimava a população. Esta previsão realizou-se até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício, uma carta datada de 8 de maio, da qual extraímos as seguintes passagens. Isso é a letra de Kardec. Abre aspas. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos fulminar. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. De repente, uma moléstia estranha irrompe sobre esta pobre ilha. Uma febre sem nome, que reveste todas as formas. Começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba a todos os que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem até agora. Nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que vos prostram e vos torturam durante 12 horas no mínimo, atacando, cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado até o próximo acesso, e assim se vai, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. Segue a carta. Para mim, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente, e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Vou dar-vos um exemplo das infâmias que aqui se passam. O quinino, em dose muito forte, detém os acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de interromper, pelo menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Os negociantes e os farmacêuticos o tinham em certa quantidade.
e lhes custava cerca de 7 francos a onça. Ora, como esse remédio era forçosamente comprado por todo o mundo, aqueles senhores aproveitaram a ocasião para elevar o preço da porção de um indivíduo de 1 franco, preço ordinário, para elevar o preço da porção de um indivíduo, de 1 franco, preço ordinário, até 15 francos. Depois, o quinino veio faltar, isto é, os que o tinham ou o recebiam pelo correio, o vendiam ao preço fabuloso de 2 francos, 50 centavos. E o grão, a retalho, é a 675 e 800 francos a onça no atacado. Numa poção entram pelo menos 30 grãos, totalizando 75 francos a poção. Assim, só os ricos podiam comprar. E aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor, por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Que dizeis disso? Ah, é história. Ainda nesse momento o quinino chega em quantidade. As farmácias o têm em abundância, mas não querem vender a dose por menos de 12 francos e 50 cents. Por isso os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Isso prolonga a minha existência, mas como receio, se as recaídas continuarem, caro Senhor, palavra de honra, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na Ilha Maurício. Num pensamento, transporto-me às vossas sessões, sem fadiga e sem temer o mau tempo. Aliás, não tenho o menor receio. Eu vou-lo juro. Sou muito sinceramente espírita para isso. Todas as minhas precauções estão tomadas. E se vier a deixar esse mundo, sereis avisado. Enquanto espero, caro Senhor, tende a bondade de pedir aos meus irmãos da Sociedade Espírita que unam as suas forças, que se unam às nossas preces pelos infelizes vítimas da epidemia, pobres espíritos, muito materiais, na maioria, e cujo desprendimento deve ser penoso e longo. Oremos também por aqueles muito mais infelizes que, ao flagelo da moléstia, juntam o da desumanidade. Nosso pequeno grupo está disperso há 3 meses. Todos os membros foram mais ou menos atingidos, mas até agora nenhum morreu. É preciso ser espírita, diz Kardec, de verdade, para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença. Quando ela acende seus malefícios em redor de nós e quando se sentem os seus ataques. É que, em semelhante caso, a fé séria no futuro, tal como só o Espiritismo pode dar, proporciona uma força moral que ela mesma é um poderoso preservativo, como foi dito a propósito da cólera. A ele refere a revista de novembro de 1865, como nós referimos antes. Segue Kardec. Isso não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados, mas, em tais casos, eles têm sido até agora, ao menos, atingidos.
escusado dizer que se trata de espíritas de coração, e não dos que só o são em aparência. Os flagelos destruidores, continua Kardec, que devem causar danos à humanidade, não sobre um ponto do globo, mas em toda parte, são em toda parte pressentidos pelos espíritos. A seguinte comunicação, verbal e espontânea, foi dada sobre o assunto logo após a leitura da carta acima. Sociedade de Paris, 21 de junho de 1867, médium, Sr. Morin, em sonambulismo espontâneo. Aí o médium comunica, abre aspas, avança a hora marcada no grande e perpétuo relógio do infinito, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação do vosso globo, para o fazer gravitar rumo à perfeição. Muitas vezes vos foi dito que os mais terríveis flagelos dizimariam a população. Não é preciso que tudo morra para se regenerar? Mas o que é isso? A morte não é senão a transformação da matéria. O espírito não morre, apenas muda de habitação. Observai e vereis começar a realização de todas as previsões. Oh, como são felizes aqueles que nessas terríveis provações foram tocados pela fé espírita sincera. Permanecem calmos no meio da tormenta, como o marinheiro aguerrido em meio à tempestade. Eu, nesse momento, personalidade espiritual, muitas vezes sou acusado de brutalidade, de dureza, de insensibilidade pelas personalidades terrestres. É verdade, contemplo com calma todos esses flagelos destruidores, todos esses terríveis sofrimentos físicos. Sim, atravesso, sem me comover, todas essas planícies devastadas, juncadas de restos humanos. Mas, se o posso fazer, é que minha visão espiritual vai além desses sofrimentos. E antecipando-se ao futuro, ela se apoia no bem-estar geral, que será consequência desses males passageiros para a geração futura, para vós mesmos, que fareis parte dessa geração e que então recolhereis os frutos que tiveres semeado. Espírito de conjunto, olhando do alto de uma esfera onde habita, muitas vezes ele fala de si em terceira pessoa. Seu olhar fica em branco. Entretanto, sua alma palpita. Seu coração sangra em face de todas as misérias que a humanidade deve atravessar. Mas a visão espiritual repousa do outro lado do horizonte, contemplando o resultado que será a sua conquista certa. A grande emigração é útil e aproxima-se a hora em que deve efetuar-se. Ela já começa. A quem será fatal ou proveitosa? A quem será fatal ou proveitosa? Olhai bem, observadores. Considerai os atos desses exploradores dos flagelos humanos e distinguireis, mesmo com os olhos do corpo, os homens predestinados à decadência. Vede-os ávidos de honras, inflexíveis no ganho, presos, como sua vida, a todas as posses terrenas e sofrendo 1000 mortes pela perda
de uma parcela do que, entretanto, precisarão deixar. Como será terrível para eles a pena de talião, porquanto, no exílio que os espera, lhes recusarão lhes recusarão um copo de água para estancar a sede. Olhai-os, e neles reconhecereis, sob as riquezas que acumulam à custa dos infelizes, os futuros humanos decaídos. Considerai seus trabalhos, e a vossa consciência vos dirá se esses trabalhos devem ser pagos lá no alto ou aqui embaixo. Olhai-os bem, homens de boa vontade, e vereis que o joio começa, desde esta terra, a ser separado do bom grão. Minha alma, termina o Espírito, minha alma, minha vontade é grande. Minha alma é forte, porque sua força é o resultado de um trabalho coletivo de alma a alma. Minha vontade é grande, porque tem como ponto de apoio a imensa coluna formada por todos os sentimentos de justiça e de bem, de amor e de caridade. Eis porque sou forte, eis porque sou calmo para olhar, eis porque seu coração, que bate quase a estourar em seu peito, não se comove. Se a decomposição é um instrumento necessário da transformação, assiste, ó minha alma, calma e impassível a essa destruição. Termina o artigo da Revista Espírita de 1867. Queridos irmãos, percebamos há quanto tempo isto foi publicado e percebamos os movimentos recorrentes que a espiritualidade superior, que os responsáveis por esse planeta, o nosso governador, amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré, com essa pleiade imensa de benfeitores da luz e do amor. São inúmeros os anúncios, as evidências de entidades de muita luz, anjos do bem, que por amor estão hoje junto às correntes da verdade e do amor, junto a Jesus de Nazaré, contribuindo para que o bem se espalhe, para que as pessoas possam penetrar para dentro de si e olhar-se com um pouquinho mais de amorosidade, com um pouquinho mais de generosidade, com um pouquinho mais de serenidade. A proposta dos benfeitores espirituais é que consigamos, cada um no seu tempo, mas é um tempo que não espera por nós, que nós consigamos sim diferenciar, discriminar, olhar com mais ciência, com mais realidade, o que realmente está nos ocorrendo. Sejamos agentes contributivos para que o amor se instale e para que a Terra seja um lugar mais feliz. As pessoas com mais fraternidade, com mais dignidade, com mais bondade no coração. O que nos distingue uns dos outros é a bondade que a gente já consegue conquistar no coração e espalhar para todos aqueles que de nós se aproximarem. Primeiro conosco mesmo,
depois com as pessoas. Acreditemos, estamos muito amparados, estamos muito protegidos. Estejamos em paz, na doce paz de Jesus de Nazaré. Agradeçamos o dia de hoje, agradeçamos a riqueza das experiências, agradeçamos porque temos essa nossa doutrina libertadora, informativa, e agradeçamos sempre o abraço, o carinho de todos os benfeitores da luz e da paz. Graças a Deus, graças a Jesus. A luz venceu. A luz venceu. A luz venceu. Que assim seja.